Né, gente? Porque será que você sente com frequência vertigem? Ou será que é tontura? Tem diferença entre essas duas situações? Muita gente costuma colocar no mesmo lugar como se fossem sinônimos, né? E onde entra a labirintite nesse assunto? Vamos conversar com a doutora Natália Prudencio, que é otorrinolaringologista. Seja bem-vinda, tudo bem? Prazer é todo nosso, fique à vontade, viu? Tá, e uma questão que realmente a gente confunde um pouquinho, né? Com certeza. Às vezes a gente quer deixar a tontura um pouco mais bonita e falar, ai, acabei de sentir uma vertigem. Sim, né? Costuma ser um assunto um pouco confuso mesmo, Regiane. Apesar da gente achar que são sinônimos, tem diferença? Tem diferença sim, Regiane. Apesar de, para o paciente, isso não é importante que ele saiba o nome técnico. O mais importante é que ele consiga descrever a sensação que ele está sentindo para mim. Tá. Né? Então ele está falando, doutora, eu vejo girar, eu sinto uma sensação de mareio. Isso para mim é mais importante do que ele usar um nome técnico. Mas para nós médicos, sim, existe uma diferença. Porque quando a gente fala de vertigem, Regiane, a gente está falando de uma ilusão de movimento. Ou seja, quando o paciente fala que está vendo as coisas balançarem ou girarem, ou quando ele fala, doutora, parece que eu estou no barco, que eu estou balançando, isso é uma vertigem. Agora, quando não tem nenhuma ilusão de movimento, como por exemplo, doutora, eu sinto a minha cabeça oca, a minha cabeça estranha, um desequilíbrio, uma certa instabilidade, aí isso é mais uma tontura do que uma vertigem. Tá, então na prática, para a gente entender bem, quando a gente está olhando para um ponto e de repente parece que o lugar, que as coisas saíram do lugar. Exato. Isso é vertigem. Isso é vertigem, Quer dizer, a gente perde a noção espacial. Exato. Você tem uma ilusão de um movimento que não está acontecendo de fato, mas que para você, para o paciente naquele momento que está com a tontura, sim. Tá. E no caso da tontura, ela está associada a alguma outra coisa? Por exemplo, um zumbido no ouvido? Essa sensação de cabeça oca, como é que a gente consegue descrever isso? Pois é, o que eu tento, às vezes para o paciente, na verdade, tontura é difícil de o paciente descrever, né? E no consultório, por várias vezes eu pergunto, tenta descrever para mim a sensação exatamente do que você está sentindo. Mas tanto a tontura quanto a vertigem podem vir com sintomas associados, Regiane, e esses sintomas podem ser diversos. Por exemplo, sentir o coração acelerar, o paciente pode relatar sintomas auditivos, doutora, parece que meu ouvido tapa, minha audição fica ruim, eu sinto um zumbido no ouvido, o paciente pode relatar uma dor de cabeça, então os sintomas podem ter vários e podem vir tanto associados à tontura quanto à vertigem. E inclusive esses sintomas, Regiane, ajudam muito a gente a entender o diagnóstico do paciente. Agora, tanto a tontura quanto a vertigem não são um diagnóstico, são um sintoma de alguma outra condição que esse paciente vai ter? Exatamente, sempre. Então, tanto a tontura quanto a vertigem sempre merecem investigação, porque eles não são uma doença. Existem diversas doenças que podem afetar o ouvido, que podem afetar o cérebro, doenças neurológicas que podem causar tanto tontura quanto vertigem. Então, sempre precisamos investigar a causa porque são sintomas. Tá. E aonde entra a labirintite nessa história? Quem tem labirintite costuma ter tontura ou vertigem? E o que é a labirintite? Pois é, labirintite é um termo super conhecido, né? E é o que eu mais ouço no consultório. O paciente senta na minha frente e diz, doutora, eu tô com labirintite. Se autodiagnosticando. Isso, e quando ele fala, Regiane, que ele tá com labirintite, eu não sei do que ele tá falando exatamente. Porque podem ser diversas coisas. Pode ser, ele tá vendo girar, ele tá com uma sensação de desmaio, ele tá com enjoo. Então ele pode estar, até o próprio zumbido, muitos pacientes chamam o zumbido de labirintite. Então, labirintite virou um termo geral para qualquer tipo de tontura e não um verdadeiro diagnóstico. Isso é importante frisar aqui. Labirintite hoje, infelizmente, virou esse termo geral e a gente vai sempre tentar investigar. Por quê? Porque existem diversas outras doenças mais comuns que afetam o ouvido e que podem causar tontura, vertigem, perda auditiva, zumbido no ouvido. A labirintite, em específico, é um processo inflamatório ou infeccioso do labirinto, que é a estrutura que a gente tem dentro do ouvido e é responsável pelo nosso equilíbrio. Exatamente como está aqui nessa imagem, Regiane. Então, a gente vê o nosso ouvido, lá dentro tem essa estrutura que eu gosto bastante, particularmente, estrutura essa responsável tanto pela nossa audição quanto pelo nosso equilíbrio, que é o labirinto. Então, esse caracolzinho que a gente vê na região anterior é responsável pela nossa audição, que é a cóclea. E esses canais posteriores, que são os canais semicirculares, são responsáveis pelo nosso equilíbrio, por detectar movimentos da nossa cabeça. Na labirintite, toda essa estrutura, Regiane, está inflamada, infeccionada. E aí o paciente ele vai me relatar, geralmente, que ele tem uma tontura intensa, de ver tudo girar, associado a sintomas
sintomas auditivos. Como, doutora, eu estou notando que eu não estou ouvindo bem, eu estou com uma dor no meu ouvido, eu comecei a ter um zumbido. Então, uma vertigem com sintomas auditivos associados pode fazer a gente pensar na labirintite. Mas ainda assim, Regiane, existem outras doenças mais comuns que podem causar tanto sintomas auditivos e tontura em conjunto, que não é a verdadeira labirintite. Quais são elas? Por exemplo, a doença de Meniere, a enxaqueca vestibular, na verdade essa é uma das mais comuns. A enxaqueca vestibular é uma doença neurológica que dá sintomas em relação ao equilíbrio. É como se fosse uma enxaqueca do labirinto. E nesses casos, geralmente são pacientes com história passada ou recente de enxaqueca e que começam a ter tontura pelo próprio quadro da enxaqueca. E nessa tontura o paciente também pode relatar sintomas auditivos. Ele pode falar, doutora, meu ouvido tapa, eu tenho um certo zumbido. Então esse é um quadro, por exemplo, muito mais comum, que a gente diagnostica muito mais e que pode causar tontura e sintomas auditivos associados. A pessoa que tem pressão baixa também pode sentir algum tipo de tontura também em algum momento? Pode, mas essa tontura da pressão baixa, que a gente chama de tontura ortostática, tá, Regiane? Essa tontura, a gente pensa nesse diagnóstico quando? Quando o paciente me relata, doutora, eu tenho tontura quando eu vou me levantar. Sabe aquela tonturinha rápida que quando o paciente levanta, ele fala, olha, doutora, me dá um desequilíbrio, parece que a visão escurece um pouquinho. Tem que segurar em algum lugar. Isso, dura alguns segundos e passa. Essa tontura faz a gente pensar, por exemplo, numa queda de pressão. Então, quando o paciente está deitado e vai levantar, então quando é exclusivamente nessas situações, sim, a gente tende a pensar que a pressão mais baixa pode estar causando sintomas de tontura do paciente. Tá, então a tontura e a vertigem, ao contrário da labirintite, a labirintite sim é uma doença. É um diagnóstico, exato. É um diagnóstico. Exatamente. Tá. E você disse que é uma inflamação ou uma infecção. Exato. Causada por o quê? O que acontece para causar labirintite? O mais comum é uma infecção dentro da nossa orelha média. Então, a gente tem uma cavidade dentro do nosso ouvido que pode acumular ali, muitas vezes, secreção vinda do próprio nariz. Então, se o paciente teve um quadro gripal, um resfriado, ele pode realmente ter secreção dentro do ouvido e essa secreção evolui com uma otite média, uma infecção. E essa infecção chegar até o labirinto. Então, isso é o mais comum, mas existem algumas outras doenças que podem causar isso. Por exemplo, uma meningite pode evoluir com uma labirintite também. E isso é curável? Ou a labirintite? Ah, não. A otite média ou a meningite, sim. Inclusive, por isso que hoje a gente praticamente não vê labirintite, porque hoje essas doenças são muito bem tratadas. Então, quando você trata a doença, o labirinto também... Não, ela acaba não sendo tende tratada. a evoluir, né? Porque isso, na verdade, é quase que uma evolução, uma complicação de uma otite média. Tá. Então, se você reconhece o diagnóstico, trata o paciente de forma correta, geralmente com uso de antibióticos e outras medicações, isso não vai evoluir para uma labirintite. Então, por isso que hoje esse diagnóstico é extremamente raro, porque é uma complicação de doenças que hoje são diagnosticadas e tratadas. Mas mesmo quando evolui para uma labirintite, vamos supor que isso aconteceu, isso também tem como regredir. Sim, tem tratamento. Isso é tratado. Sim, é tratado. Só que a gente tem que saber que mesmo quando tratado de maneira correta, a labirintite pode deixar sequelas no nosso labirinto. E eu digo sequelas tanto em relação à audição, esse paciente pode ficar com uma perda auditiva permanente, quanto em relação ao equilíbrio. Então, o paciente pode permanecer com certo desequilíbrio, principalmente com a movimentação, não com uma tontura tão intensa como ele teve no começo. Mas sim, pode deixar algumas sequelas, mas há tratamento sim. Então, isso pode virar uma questão crônica na vida dessa pessoa? Crônica no sentido de sequelas, mas não por definição da doença. Eu não posso dizer que labirintite é crônica. Então é errado dizer eu tenho labirintite? É errado. Que a gente ouve. É muito comum as pessoas dizerem eu tenho labirintite. Exato. Né? Não é uma doença crônica. Ou seja, quando o paciente já fala para mim, doutora, eu tenho labirintite há 10 anos. Não é labirintite de fato, que é aquele paciente que fala da tontura em crises, né? Então, tem momentos que ele está com a tontura e momentos sem ela. E isso a gente já sabe, eu não preciso pedir exame nenhum, eu já sei que isso não é uma labirintite. Agora, o que a pessoa tem que fazer quando ela sente essas tonturas ou sente essas vertigens, no caso de perder a noção espacial? Porque isso pode ser muito perigoso, né? Sim, com certeza. Em muitas situações, eu já presenciei no mercado, há muitos anos atrás, um idoso que estava no caixa da frente, desmaiando. Olha. Né? Quer dizer, ele teve uma tontura, mas foi muito rápido. Ele caiu e já levantou, né? Então, foi uma tontura muito, muito forte a ponto de fazer com que ele caísse e ele acabou se machucando. Caramba. Então, o que a pessoa tem que fazer no momento que está percebendo que está sentindo alguma questão relacionada a uma tontura ou uma vertigem? A primeira coisa é procurar uma posição segura, né? Então, se o paciente, por exemplo, está andando, se ele está de pé, o melhor é que ele pare e procure um lugar para se sentar.
Então, que ele esteja numa posição que exatamente evite uma queda, evite, por exemplo, que se ele cair, ele bata a cabeça. Então, se ele não consegue sentar, pelo menos parar, apoiar num lugar e tentar pedir ajuda, né? Se ele tiver com o telefone, pedir ajuda ou avisar alguém próximo que ele não está se sentindo bem. Evitar nesse momento de se alimentar, né? De ingerir alguma coisa, porque muitas vezes a vertigem ou a tontura vem associado a enjoo. Muitas vezes o paciente vomita. Então, nesse momento, não é o momento de ele comer, porque às vezes tem aquela coisa, não, dá uma água, tá passando mal, dá isso, dá... Não, tenta sentar, esperar um pouquinho, falar com alguém do lado, tô passando mal, vou ficar um pouquinho sentado aqui e esperar, e se precisar, buscar ajuda, né? Telefonar para algum conhecido ou até pedir ajuda médica mesmo. Agora, existem algumas tonturas ou vertigens que duram mais tempo e que podem mostrar que existe alguma condição mais grave acontecendo com aquela pessoa? Sim, existem diversas doenças que podem causar uma tontura ou mesmo uma vertigem por mais tempo, né? Então, a própria enxaqueca vestibular que eu te falei, ela pode causar tontura por horas, dias e até semanas, pode acontecer. A neurite vestibular, uma doença que acomete o nervo responsável pelo equilíbrio, também o paciente pode ficar por dias a semanas vendo tudo girar, com enjoo, dificuldade de andar. Então, sim, existem vários quadros que o paciente pode ter tontura por um tempo aí considerável, Regiane. A idade é um fator complicante para tonturas e vertigens? Quanto mais idade a gente tem, a gente pode sentir isso com mais frequência? Certamente, a tontura é mais prevalente em pacientes idosos, de fato, né? E isso porque existem algumas doenças que acometem mais essa população e até porque o idoso acaba tendo outros problemas, então muitas vezes articulares, má controle de pressão, algum problema na visão, que quando em conjunto acaba acometendo o equilíbrio dele. E como é que funciona a reabilitação vestibular no tratamento dessas tonturas ou desse zumbido no ouvido? Então, a reabilitação vestibular ou reabilitação labiríntica, muitas vezes como chamam, é uma prática de exercícios que são realizados especificamente, Regiane, para tontura. A reabilitação vestibular não é indicada para zumbido. E esses exercícios feitos são indicados em determinados quadros de tontura, tá, Regiane? Então, existem alguns quadros ou algumas sequelas. Por exemplo, se o paciente tem uma labirintite e realmente o equilíbrio dele de um lado fica diminuído, se ele tem uma neurite vestibular e o equilíbrio dele de um lado fica diminuído, é indicado que ele faça a reabilitação. Porque a reabilitação vai melhorar o funcionamento do equilíbrio dele, a comunicação de estruturas do equilíbrio dele. Então, a reabilitação, quando bem indicada, depois de um diagnóstico, isso é importante falar, porque a reabilitação pode ser feita por médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, mas sempre a gente tem que ter um diagnóstico, entender o que aquele paciente tem. Ele tem indicação de fazer uma reabilitação vestibular ou labiríntica? Agora, a alimentação está envolvida nisso de alguma forma? A pessoa que de repente já tem uma predisposição, alguns tipos de alimento podem piorar essas condições? Podem piorar, e a gente fala principalmente da questão do excesso de açúcar, né? De alterações no metabolismo do açúcar. E eu estou falando principalmente da glicemia, da glicose do paciente, quanto da insulina, que é o hormônio responsável por controlar o açúcar no sangue. Então, os pacientes que têm a questão de abuso de açúcares, carboidratos, ou que já têm uma resistência à insulina, sim, isso pode afetar o funcionamento da orelha interna e causar no paciente tanto tontura, Regiane, quanto sintomas auditivos, como zumbido ou sensação de ouvido tapado. Agora, a gente costuma dizer que para as pessoas se manterem saudáveis, estarem saudáveis, além de atentar para a alimentação, o exercício físico também é muito importante. Agora, para as pessoas que têm essas condições, tem algum exercício, alguma atividade que pode ser contraindicada? Sim, a depender da avaliação desse paciente. Porque a gente tem que entender que tem diversos sistemas envolvidos no equilíbrio, tá, Regiane? O nosso ouvido, o labirinto, é uma dessas estruturas. Mas a visão, por exemplo, também é voltada para o nosso equilíbrio, contribui para isso. Então, para a gente dizer que o paciente não pode fazer determinado exercício, eu preciso avaliar e entender qual é o problema naquele paciente. O que está deficitário naquele paciente que ele não possa fazer. Mas sempre vai, o importante falar aqui é que sempre vai ter alguma atividade que provavelmente ele vai poder fazer. E isso é muito importante, mesmo que seja uma atividade orientada aí por um bom profissional. Tá. Agora, o estresse a gente não pode deixar de lado, né? Quando o assunto é tonturas Com e etc. certeza. Porque realmente, acredito que hoje em dia, quantos por cento da população está estressada. A gente pode associar tonturas e vertigens também ao estresse?
Pode sim, na verdade, estudos já mostram pra gente claramente, Regiane, que pacientes que têm tontura ou vertigem tendem a ser pacientes também mais ansiosos, que essa prevalência de ansiedade ou de estresse é maior. Eu costumo dizer que o estresse ou a ansiedade não costumam ser uma causa única e exclusiva para a tontura do paciente, mas geralmente é um fator que piora ou dificulta o controle da doença que o paciente tem que está causando a tontura. Então, por mais que eu entenda que o estresse ou a ansiedade está influenciando no quadro desse paciente, eu sempre vou tentar buscar uma causa, né? Se tem alguma doença neurológica dentro do ouvido e que o estresse e a ansiedade podem estar piorando, isso é uma verdade. E aí a gente sempre tem que olhar para isso também, né? De controlar a ansiedade, orientar o paciente sobre a questão de buscar um profissional para orientá-lo sobre isso também. Tá certo. Para a gente encerrar, quando procurar ajuda médica, quando o assunto são as tonturas e as vertigens? Com que frequência que a gente sentir um sintoma desse tipo, a gente deve acender o sinal, pelo menos a luzinha amarela, para ir procurar ajuda médica? Regiane, sempre que for um sintoma recorrente, né? Eu costumo dizer assim, se o paciente, poxa, teve uma única tontura, uma tontura rápida, que logo passou, ele continuou a fazer as atividades dele, tudo bem, não precisa necessariamente buscar ajuda médica. Mas uma tontura que está ocorrendo de tempos em tempos, aí realmente não tem como a gente não investigar. Então, tonturas recorrentes, então o paciente fala, doutora, a cada uma semana eu tenho uma nova crise, ou todo dia eu tenho uma tontura. Não, esse paciente merece buscar um médico especialista nesse assunto e investigar uma causa e ter um tratamento adequado. Tá certo, assunto extremamente importante, né? Então, a partir de hoje, a gente já aprendeu que não deve falar eu tenho labirintite. Exato. Nunca. Essa é a mensagem mais importante, de fato. Doutora, obrigada, viu, pelo papo. Obrigada. Foi excelente. Eu vou deixar aqui o contato da doutora Natália para você fazer contato no Instagram, também começar a seguir a partir de agora, @DRA Natália Prudêncio. O Natália você vai escrever com TH, tá bom? @DRA Natália Prudêncio. Obrigada, querida. Até uma próxima, viu? Prazer te conhecer. Até a próxima.